Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar muito sobre o Santos Futebol Clube e pra você que tá ligadinho no canal, estamos chegando a 25 mil inscritos, hein? Daqui a pouquinho, às 14 horas, será lançada a foto em nosso Instagram da campanha de 25 mil inscritos. Serão 7 sorteios, 2 camisas oficiais do Santos Futebol Clube e 5 kits do Varanda, contendo camisa, caneca, máscara personalizada do Varanda Futebol Debate. Para participar, entrem no nosso Instagram, a foto será divulgada às 14 horas de hoje. Portanto, fica ligadinho. Meus amigos varandeiros, quero falar muito sobre o jogo de ontem, quero falar sobre Caio Jorge ficar no Santos até dezembro e também vamos falar muito sobre o Alisson. Será que o resultado de ontem pode atrapalhar a negociação do Alisson com o Al-Hassen da Arábia? Vamos falar tudo no vídeo de hoje. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, o Santos ontem perdeu em casa para o Atlético Goianiense. O Santos que já havia perdido os pontos importantes para o Juventude, para o Sport e agora perde uma partida importante contra o Atlético Goianiense. O Atlético estava atrás do Santos, passa o Santos na tabela de classificação. O Santos terminou o dia na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não faltou volume de jogo. O Santos não fez uma partida tecnicamente ruim. Uma falha no primeiro gol da parte defensiva do Santos Futebol Clube. Luiz Felipe, na minha opinião, falhou. Eu acho que o João Paulo também saiu de forma estabanada e acabou realmente cometendo um pênalti bem marcado pelo Voaden. O Santos perdeu realmente o jogo na Vila Belmiro. Foram mais de 50 cruzamentos na área do Atlético Goianiense. Mais uma vez, o Santos consagra a dupla de zaga do adversário. E aquilo que estamos falando há muito tempo, não é ser oportunista com o resultado. Nada contra cruzar bola na área, eu acho que é uma forma realmente de você buscar o gol. Agora, se você vai insistir nessa forma de jogo, você precisa ter um bom cabeceador lá dentro, né? O Caio Jorge, não é segredo para ninguém que o Caio Jorge não é bom cabeceador. O Caio Jorge tem uma dificuldade muito grande de fazer gols, tem pouquíssimos gols em sua carreira. Então, se você insiste na bola cruzada, você precisa ter um bom cabeceador. Talvez o Bruno Marques, talvez o Raniel, talvez subir o Juan Seco. Enfim, o Lucas Barbosa, que é o meia da base, que tem 1,93 m. O zagueiro novo também, que está na base, tem 1,97 m. Portanto, se você quer jogar nesse formato, é preciso colocar alguém mais alto ali dentro. Percebam que quando o Madison está lá dentro da área, ele ganha de cabeça. Então, eu acho que o Fernando Diniz tem insistido em algumas situações que realmente irritam o torcedor. Ontem, após o jogo, eu inclusive disse que o Fernando Diniz, para treinar um time do tamanho do Santos, precisa ter mais personalidade. O Caio Jorge não jogou absolutamente nada ontem e ele manteve o Caio Jorge durante todo o jogo. Realmente o Marinho tem chamado muito mais atenção pela cor do seu cabelo do que pelo futebol apresentado. E está muito cômodo para jogadores como o Caio Jorge, como o Marinho. O Gabriel Pirani foi titular até 2 jogos atrás, não jogando absolutamente nada. Tivemos que aguentar o Pará praticamente aí as 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro como titular do Santos, não jogando absolutamente nada. Portanto, o Fernando Diniz não tem se mostrado um técnico com personalidade, né? Para treinar um time do tamanho, da grandeza do Santos Futebol Clube. Isso tem irritado muito o torcedor santista e tem custado caro para o Santos Futebol Clube, rodada após rodada. O Santos, nesse momento, já está na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro e o aproveitamento do Santos é pífio, dentro de casa e também fora de casa. Se não estamos conseguindo ganhar dentro de casa contra adversários retrancados, e é claro que 70% dos times que chegam na Vila Belmiro vão jogar retrancados, portanto teremos um problema grande, ou só iremos jogar de igual para igual e fazer bons jogos quando pegarmos adversários do mesmo nível do Santos, né? Com a grandeza do Santos Futebol Clube, que vão propor o jogo. Então o Diniz precisa ter mais alternativas, né, para jogar dentro da Vila Belmiro. É claro que o elenco é limitado, não dá para colocar toda a responsabilidade no Fernando Diniz. Grande parte da responsabilidade é da diretoria, que demora na contratação. Aliás, a justificativa é que não tem dinheiro. E é claro que é uma justificativa inteligente, me parece justa, mas se contratou pouco demais. E se vendeu
os jogadores que o Santos tinha de melhor, como o Luan Pérez, como o próprio Lucas Veríssimo, o Diego Pituca, o Soteldo, e não fizemos reposição da mesma altura. Portanto, o resultado acaba vindo no campo. A bola pune, como diria o nosso Muricy Ramalho. Bom, meus amigos varandeiros, o jogo de ontem, um resultado ruim. Agora teremos o Juazeirense na próxima quarta-feira, a Copa do Brasil. É outra competição, é mata-mata e, de fato, vamos acreditar que tenhamos dias melhores pela frente. Juazeirense, quarta-feira, 19 horas e 15 minutos. No Campeonato Brasileiro, teremos a Chape no próximo final de semana e o Marinho é um problema. Levou o terceiro cartão amarelo, portanto Marinho não jogará. Vamos aguardar se entra o Lucas Braga, que deve ser o provável substituto do Marinho, né? Lucas Braga jogando pela esquerda e o Marcos Guilherme pela direita, ou o Ângelo. Acho que uma chance remota para o Ângelo entrar como titular contra a Chape. Bom, meus amigos varandeiros, muito se fala na Vila Belmiro sobre a questão Caio Jorge, né? O Caio Jorge, que conforme informado pelo GE, tem uma proposta do Benfica. Portanto, a informação que o Santos tem uma proposta, ela se confirma com a informação do GE que essa proposta seria do Benfica de Portugal. Algo em torno de 3 milhões de euros e o Benfica aceitaria ceder alguns jogadores nesta transação. O nome dos jogadores não foram revelados. Porém, também foi levantado que o Caio Jorge não quer ir para Portugal. O desejo do Caio e também do seu empresário Bertolucci é que ele jogue no futebol italiano. E a Juve e Milan brigam pelo jogador. O interesse do Caio seria de jogar na Juve, time de Cristiano Ronaldo. Se fala no futebol italiano que a proposta para o Santos Futebol Clube deve girar em torno de 4 milhões de euros, porém, como disse o presidente Rueda, a proposta ainda não foi formalizada, nem por Milan, nem pela Juve. E também uma outra condição é que o Caio Jorge pode sair somente em dezembro. Portanto, o Caio Jorge, sendo vendido para o Milan ou para a Juventus, ele pode ficar no Santos até dezembro desse ano. Então vamos aguardar, né? Essa novela Caio Jorge, que realmente é interminável. A grande realidade é que cada mês que passa o Caio Jorge fica mais barato para o futebol italiano. Fica mais barato para o Santos, mais caro para o seu empresário e também para a família do jogador, que pedem algo em torno de 10 milhões de euros de comissão. É mole? É brincadeira? 10 milhões de euros é os valores que estão sendo comentados aí de comissão para o Bertolucci e também para a família do jogador Caio Jorge. Meus amigos varandeiros, e o Alisson, hein? O Fernando Diniz, ontem em entrevista coletiva, foi perguntado se ele é a favor ou não da venda do jogador Alisson ao Al Hassen da Arábia. A proposta, que gira em torno de 800 mil dólares, o Santos tem 70% do Alisson, né, dos valores econômicos, dos direitos econômicos do Alisson, receberia algo em torno de 2,9 milhões de reais pelo jogador Alisson. E o Fernando Diniz foi perguntado e respondeu o seguinte sobre o jogador Alisson. Vamos ouvir o que disse o Fernando Diniz. Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva. Boa noite, professor. Eu queria que você comentasse sobre a provável saída do Alisson. O Andrés Rueda deu uma entrevista ontem ao Diário do Peixe e falou que conversou com o jogador, com você, e que por causa do contexto e da proposta muito boa na Arábia, existiria uma liberação de sua parte. Eu queria saber se existe mesmo essa liberação, entre aspas, e qual seria o tamanho da perda desse jogador, que quando você chegou logo na primeira coletiva, você fez questão de dizer que contava com ele. Então, o Alisson é um jogador que eu tenho uma admiração enorme. Ele tem alma de jogador. Então, ele é muito importante, jogando ou não. Só que tem uma série, o contexto ele é amplo, ele tem uma proposta muito boa, a proposta também financeira que agrada ao Santos, e não tem nada fechado ainda, a gente está conversando, e se for bom para todo mundo, e o foco de que for ajudar a carreira do Alisson e para o Santos também, isso é uma coisa que tenha sentido, talvez essa coisa aconteça, mas é um jogador assim que eu vou sentir falta, tanto dele como jogador e principalmente como homem, que é um jogador, embora convívio tenha sido de 2 meses aproximadamente, é um cara que eu vou levar para sempre, porque é
é um homem muito digno. Tá aí o Fernando Diniz já num tom de despedida, né? Já num tom de despedida o Fernando Diniz com relação ao Alisson. Agora, vamos ver o que muda a negociação do Alisson, a decisão do comitê gestor, a derrota do Santos ontem, né? O Santos que tá fragilizando o seu elenco a cada dia que passa, só se perde jogador. A brincadeira que realmente existe na Vila é quem será o próximo a ser vendido. Não se fala em contratação no Santos, infelizmente, só se fala em jogador sendo vendido. Então, o Alisson provavelmente é mais um jogador que será vendido e agora resta saber quem será o próximo jogador a deixar o Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. Deixa seu like, se inscreva no canal. Daqui a pouquinho estaremos juntos no programa Santos Total. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!